Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Conecta Handball, um espaço que a gente criou para trazer as novidades e para você que, assim como eu, um amante do handball, vai estar conectado, descobrindo as novidades e tudo que acontece no nosso estado. E ho e hoje a gente começa com chave de ouro, com esses 2 treinadores aqui do nosso estado que fizeram e fazem história aqui, e a gente vai conhecer um pouquinho da bagagem, da história deles. Então vamos lá conhecer um pouquinho? Estamos aqui do meu lado, primeiramente, Silton, fale um pouco de si, como é a sua história, qual a equipe que você treina pra gente. Bom, gente, eu já tô no handebol, né, como treinador já há 38 anos já. E, né, durante esse tempo em Goiás e aqui no Tocantins. Aqui em Palmas eu cheguei em 2005, e aí comecei com a equipe escolar, né. E a gente vem fazendo um trabalho desde de lá, né, pra cá, com algumas interrupções, algumas paradas, mas a gente sempre retorna, porque a gente não consegue ficar parado, né. E a gente começou, como eu disse, com uma equipe escolar. Hoje a gente está à frente da equipe do Fênix Handebol Clube, aqui de Palmas. Maravilha. Agora, Denildes, conta um pouquinho pra gente qual o time que você treina, um pouquinho da sua história. Bom, eu sou Edenildes, né, não sou daqui, mas cheguei em Palmas, trabalhando com handebol aqui em Palmas desde 2022, atuando como técnica. Eu atuo desde 2015, né, vim do Pará, rodei alguns estados e agora eu estou no Tocantins, desde 2022. Eh, a gente trabalha com o Handmax, que é um projeto socioesportivo de handebol, e a gente está nessa estrada, né, começou um projeto de uma forma muito informal, e aí houve a necessidade da gente ter que passar para a formalidade. Então hoje o Rendimax é um projeto, é um clube, é uma associação. Que bacana, maravilha. E assim, vamos mudar aqui. Conta pra gente, Silton, como e por que você começou no handball? Foi aquele amor à primeira vista ou você mais jovem falou: "Não, eu quero ser treinador"? Bom, eu comecei jogando, né, com 12, 13 anos. Eu jogava futebol, na verdade. Aí eu tive uma contusão no futebol de campo, e aí passei a jogar esporte de quadra. E aí descobri o handebol e comecei a jogar, e de lá pra cá nunca mais parei. E aí já com 18 anos, né, a gente via que tinha competições e não tinha treinador da equipe. Aí a gente, como gostava já, começou a estudar e começou já a treinar. E é engraçado que eu comecei com equipe adulta já, treinava equipes mais velhas do que eu, que na época eu tinha 18 anos, mas era o que tinha. E você, Denildes, como e por que você começou no nosso querido handball? Então, eu comecei aos 13 anos de idade, né, hoje eu estou com 54, então tem alguns dias. Eh, eu fui escolhida, na verdade, porque eu comecei numa escola pública, onde tinha que completar a equipe, e com toda essa estatura, né, que eu tenho, eu acabei que eu fui para o gol, me mandaram para o gol. E lá mesmo eu queria desistir, porque a gente foi jogar contra a equipe mais forte que existia na minha cidade na época, e eu só lembro que eu só recolhi a bola, nós perdemos de 31-1. Então eu só pegava a bola e devolvia, eu falei: "Não, isso aqui não é para mim". E acabou a competição, um técnico, um professor, ele acabou que viu alguma coisa, não sei o quê, e me trouxe e falou: "Não, dá certo". E aí eu estou no handebol desde essa época, desde os 13 anos de idade. Que maravilha. E deixa eu perguntar para vocês, vocês já algum momento já pensaram em desistir do handball? Bom, a gente, né, tem esses, porque, assim, a falta de apoio, né, desmotivação é grande, e às vezes, igual a gente às vezes viaja, né. Eu lembro que em 2014, que eu fui para o acampamento da seleção brasileira, quando a gente chega lá e vê a realidade, né, das outras equipes, a gente volta bem desanimado, porque a gente vê que aqui no Tocantins a falta de apoio é enorme em relação aos outros lugares, que
também tem pouco apoio, mas aqui a gente praticamente tem um apoio zero, né, então aqui é bem difícil de trabalhar o handebol. Mas como o handebol é uma paixão, acho que, né, sempre acaba voltando, não tem, a gente sempre tem uma recaída, não dá pra parar. Maravilha. Ó, essa pergunta ela é clássica, né? Todo mundo pergunta. E eu acredito que seja unânime. Todos pensam em desistir em algum momento. Justamente como o Silton falou, pelas dificuldades. As dificuldades, elas são bem maiores, né? Eu que já morei em alguns estados, que já joguei por alguns estados, já trabalhei em alguns estados, essa falta de apoio, ela é geral, ela é quase que na sua totalidade. Salvo exceção, né, que alguns grandes clubes, alguns pouquíssimos, mas grandes estados, como São Paulo, né, que tem Pinheiros, que tinha outras equipes e as outras equipes acabaram, né, desistindo. Então, assim, as dificuldades, elas são muito grandes, muito grandes. O apoio realmente, como o Silvio falou, é muito difícil, mas o amor que a gente tem, acho que é uma missão que Deus nos dá, ele é maior. A gente acaba que fala: "Não, vamos mais um pouquinho, até onde a gente aguentar", e estamos aí. Show demais, gente. E vamos falar um pouquinho também agora, né, sobre o nosso cenário atual do handebol aqui no nosso estado. E vou perguntar para a Edenildes, como você enxerga o crescimento, né, do handebol no Tocantins nos últimos anos? Olha, eu tô aqui desde 2022 trabalhando com handebol. Por incrível que pareça, ainda com todo esse cenário de dificuldade, esse ano eu presenciei, no escolar, uma pequena mudança. Né. É triste ainda, ele é muito devagar, mas eu vi alguns professores, alguns trabalhos que têm sido muito interessantes. A gente estava até conversando na vinda para cá, a respeito principalmente da base, das crianças, né, de 12 a 14 anos, a gente não vai ter apenas uma equi a equipe X, que só ela que leva todo ano. Eu acho que para o ano que vem, esse cenário muda, isso é bom? É, mas ainda é muito pouco, mas eu entendo e eu vejo que já é um passo, já é um progresso, mas ele precisa melhorar, mas muito, 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 muito. Verdade. É, como a Edenildes disse, né, o handebol ele teve um tempo apagado, né, tanto é que aqui em Palmas tinha até uns 2 anos atrás, acho que a única equipe que tinha aqui era o CEMIL, que era lá dos bombeiros, né, do escolar. Aí a Edenilde já com o trabalho dela já conseguiu implementar mais algumas equipes, né, bem diferente no passado quando, por exemplo, quando você jogava, que a gente tinha muitas equipes aqui em Palmas, muitas equipes no estado, né. E aí quando se tem muitas equipes e tem bastante jogos, né, acaba que o nível sobe um pouco. Mas quando fica tudo parado, os meninos não tem nem com quem jogar, aí como é que melhora, né. Então a gente vê que agora de uns 2 anos para cá, graças ao trabalho da Denise, está melhorando um pouco, aqui em Palmas, né, principalmente. Agora a gente tem, né, os colegas do interior aí que sempre trabalharam, Deinha, Jamil, o Juraci que agora está em Indianópolis, o pessoal de Xambioá, Araguaína. Então, assim, a gente, né, o handebol ainda vive graças ao esforço dessas pessoas. Então, a gente sabe, né, que essa vida de treinador é uma dor de cabeça, correr atrás de menino, viagem, é campeonato e tudo mais. Conta pra gente como foi, assim, aquele momento mais marcante que você teve na sua carreira? Aquele campeonato que você foi campeão, ou aquele menino que você chegou a revelar alguma coisa assim, uma história inspiradora? Bom, assim que eu cheguei aqui no Tocantins, eh, eu vim para Palmas, né, concurso do município, fui aprovado. E aí eu já trabalhava com handebol, né, lá em Goiás. E assim, o que a gente percebia do handebol, o de Goiás, é que em relação ao handebol do Brasil em geral, estava atrasado uns 10 anos. E o do Brasil em relação ao mundial era uns 10 anos também de diferença. Quando eu cheguei aqui no Tocantins, aí a gente percebia que o daqui também estava atrasado em relação ao de Goiás, estava bem. E aí, assim, a gente pegou e começou a trabalhar, né, e é uma coisa, assim, que eu sempre digo, né, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo o que todo mundo faz, não dá. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer um trabalho diferente. E comecei na escola que eu trabalhava, né, Escola Mestre Pacífico,
e a gente não tinha quadra, foi uma dificuldade doida, treinava no campinho de areia, mas com o tempo tudo foi se ajeitando e a gente, né, conseguiu fazer um trabalho bom, conseguiu, né, elevar o nível. E tanto é que, assim, quando tem uma equipe melhor, as outras equipes se esforçam também para tentar superar e foi muito bom. A gente teve, né, atletas que foram chamados para acampamento da seleção brasileira. Teve Maria, que ela não se lembrou, mas Maria foi eleita a melhor armador direita do brasileiro de seleções juvenil em 2014, né? E assim, a goleira que foi para o acampamento da seleção em 2014, a Rebeca, quase foi, ficou entre as três escolhidas, mas só ia duas. Eita, Tá, mas assim, foi muito bom. A gente teve um trabalho que começou bem pequenininho, mas a gente conseguiu, né, conseguiu um título brasileiro em 2010. Foi o primeiro título que o Tocantins conseguiu nos Jogos Escolares, né, de por equipes. Então, até hoje, acho que até hoje ninguém conseguiu um outro primeiro lugar, já teve segundo, teve terceiro, e a gente foi campeão da segunda divisão em 2010 em Fortaleza. E, assim, de lá para cá, a gente deu uma parada, né, mas a gente sempre conta com novas pessoas chegando, com novas ideias, com vontade de trabalhar, que é o caso da nossa amiga Idenildes aqui. pois é, muito importante a gente manter isso, né, tá renovando os atletas, ver aí que o começo, o meio e o fim às vezes podem ser difíceis, mas a recompensa ela vai vir. E para você, Edenildes, assim, esse momento marcante na carreira, o que que marcou você? Então, tem algumas histórias, né, como a gente tem alguns anos pela estrada, tem algumas histórias, bem interessantes. A primeira delas, realmente, você começar um trabalho do zero, onde você é voluntário numa escola, onde a escola não tem quadra, e o ano passado, né, no estadual, conseguir ser campeão estadual com as 2 equipes, isso sem dúvida é uma recompensa muito grande, né. É um trabalho que é feito, não só por mim, mas é um trabalho em equipe. Essa é uma das histórias, mas sem dúvida nenhuma, o mais marcante é ver que o trabalho da gente ele é recompensado quando você vê um atleta seu e uma atleta ou atletas, né, que você teve uma pequena participação, na vida deles enquanto professor, né, é ver que nós temos atletas aí que estão voando, né, o caso do Rodrigo, que todo mundo sabe, um menino que saiu de uma escola pública, um menino de uma né, que mora num setor não tão privilegiado, né. Então, assim, ver esse menino hoje na seleção brasileira e participando do mundial, isso sem dúvida é de chorar de alegria e ver que todo um trabalho foi começado lá atrás, é muito, muito, muito bom. A Isadora, por exemplo, a Isadora está em quadra agora, jogando contra a equipe do Pinheiros. Olha só onde os nossos atletas estão, né. Então isso sem dúvida marca a nossa vida, fora as outras que foram para São Paulo e por aí. E sem dúvida é o que incentiva vocês, né, mesmo diante as dificuldades, né, ver um atleta ali voando, com certeza deve encher o orgulho de vocês aí. E vamos falar um pouquinho também vamos falar um pouco também, a gente sabe que como é difícil lidar com atletas jovens, né. Acredito que hoje o Silto mesmo na época quase ficou careca, eu sei que tem muitas histórias, e você também, né, Domingos, você trabalha muito com jovens, então como que é lidar com as frustrações, com às vezes as birras, às vezes até a falta de vontade de treinar, ter que ficar ali incentivando com esses atletas? Olha, Adila, nós enquanto professores, né, a gente passa por algum acho que a gente teria que ter um psicólogo diário, né, porque, assim, são muitas histórias, são muitos atletas, são muitas dificuldades. Silton tá aí como testemunha. A gente que trabalha diretamente com essa meninada, essa criançada que está vindo aí, essa geração hoje está uma geração meia complicada, porque eles não têm limites e você tem que impor limites, e hoje está muito difícil para eles lidarem com regras, né. Você impor regra, você impor limites e fazer com que isso não é apenas aqui, ele vai colher esses frutos, né, lá na frente. Então são meninos e meninas que passam por fase, de transformação, que você começa lá da criança
e que daqui a pouco é adulto. Então, assim, não é fácil, o mundo está muito polarizado, a sociedade está muito maluca, muito doida, e a gente acaba que tem que acompanhar. Então, muitas vezes você quer impor limite, mas você pensa: "Opa, eu não po será que eu posso ir tanto?", né. Então, a gente vê isso quando você viaja. Você tem que estar vigiando, muitas vezes, meninos e meninas, né. Por quê? Porque muitos não têm o autocontrole, não têm um equilíbrio emocional. E a gente, né, acaba tendo que suprir essa necessidade deles, mas que é assim, é recompensador. Sim, tá. Não é, como a Edenilde falou, né, eu acho que hoje em dia tá bem mais complicado de trabalhar com adolescente, né, jovem, pela próprio formato, né, social que como a Edenilde falou, o mundo hoje está bem mais difícil, bem mais complicado. E a gente vê, né, a gente teve uma pandemia e teve crianças que praticamente passaram esses 2 anos em casa sem atividade nenhuma, até dificuldade motora mesmo, física, tá bem complicado de trabalhar. E a própria desmotivação, né, o pessoal parece que trocou uma atividade corriqueira, né, de andar, caminhar, andar de bicicleta, jogar bola, por mexer no celular o dia todo. E para você tirar 1 minuto do celular tá complicado. E para ir para o treino, para, né, para jogar, tá bem difícil. Hoje se tem muitos direitos, né, mas deveres, tá, eles não querem. Ninguém quer ter. É, a gente sabe que hoje em dia mesmo essa geração aí do TikTok, mexendo no Instagram, é bem mais prazeroso ali do que jogar, mas quem vivencia o esporte sabe o quão é gostoso você ali fazer um gol, dar uma assistência, ganhar uma medalha, você tá ali jogando toda hora, é bem melhor. Então assim, para os atletas jovens, vamos lá, bora querer, que os treinadores estão aí querendo equipes, estão querendo formar mais atletas. E assim, tem algum apelido que colocaram em vocês, que pegou até hoje? Ah, eu não sei por que, né, me chamam de velho, não sei de onde tiraram isso, é um absurdo eu acho, mas fazer o quê, né, eu aceito. Veinha, Veinha. Olha aí, veinha. pessoal aqui Não sei perguntou. por quê, porque eu não sou velha. Todos os jovens aqui, né? 18 anos, 19. Pois é, o pessoal tem alguma coisa aí com a galera mais experiente, então assim, fica mais difícil. Mas assim, conta pra gente aqui, se vocês não fossem trabalhar com handball, o que que vocês seriam? Voltando lá atrás, antes de tomar a decisão de ser treinador, o que que você acha que provavelmente estaria trabalhando hoje? Eu antes de eu já jogava handball, né, mas eu antes de fazer a faculdade de educação física, eu pretendia fazer engenharia. E eu queria engenharia mecânica, possivelmente, né, eu seria um engenheiro, talvez nem teria vindo aqui para o Tocantins, possivelmente. Eu estou na mesma linha, né, eh, da faculdade de educação física, então eu fiz pedagogia, então eu estava em sala de aula da mesma forma. E quando eu fiz pedagogia, eu fiz porque eu falei assim: "Não, como a gente está indo embora da cidade que a gente estava, eu vou para a sala de aula, né, porque professor nunca falta". Mas eu não gosto de ser professora. Aí, para minha surpresa, depois eu fui fazer educação física. Aí eu fiz pós em quê? Para ser professora de novo. Falei: "Não, então é professora, não tem jeito". É, então a gente viu que a educação escolheu você e vai seguir um ramo da Muito educação. bem. Não tem pra onde correr. Aqui nosso engenheiro forte, mas assim, era uma vontade que eu tinha, mas assim, as irmãs do meu pai todas são professoras. Meus irmãos, só tem um que não é professor, somos 5, 4 são professores, então eu acho que acabei seguindo o Bom, eu acho que nenhum de caminho que vocês não teria outra opção nesse momento. E vamos lá, eu queria saber uma coisa de vocês. Qual dos 2 é mais competitivo dentro de quadra, num campeonato? Não vale. Eu imagino que seja eu. Eu imagino que seja eu. eu também acho. Já fui mais, mas hoje em dia Nossa senhora, se o a Adila sabe como eu era, agora só apelidos carinhosos. agora eu tô calmo. Agora É, Mas é bom essa, né, essa motivação de vocês, assim, pra gente que tá dentro, porque às vezes a gente tá lá dentro e não vê, então vocês lá fora gritando: "Faz isso, faz aquilo", querendo nos esgoelar, é bom. mas, isso que a Adila falou é interessante, a gente uma vez jogando em Fortaleza, jogando com o time do Amapá, o jogo ficou, se não me engano, 42-3.
Eu briguei tanto com essas meninas que elas erraram essa aqui, ó, errou bem uns 20 gol cara a cara, era pra ter ficado 60. E aí, o povo: "É, professor, é dele". Eu falei: "Gente, mas se pegar um time bom, elas erraram um tanto de gol que elas erraram, e elas não ganham de ninguém desse jeito aí". Acostuma jogar com um time mais fraco, né, e depois fica errando, depois se errar na hora que não pode errar, já era. Lá fora é outro patamar. Eu tive uma frustração agora, né, semana passada lá no Brasileiro, que a gente perdeu por uma bola. E essa uma bola nos custou estar entre os 3 primeiros, né, que era a medalha. Então, assim, eu queria morrer, até agora eu tô engasgada. Mas eles saíram tão a questão deles não se frustrarem, deles não entenderem, não ter o emocional deles, tão bom, eu não sabia se eu acalmava eles ou se eu queria lá não bater a minha cabeça na parede de raiva, né, porque eu falo uma bola, e essa bola literalmente o Rio Grande do Norte ganhou da gente, por conta disso, entendeu. Mas assim, eu sou muito competitiva, muito competitiva. É, isso que a Idenilde falou, né, a gente que mexe com competição, com jogos, assim, equilibrados, muitas vezes, uma bola às vezes você perde por uma bola na trave, que você poderia ter feito o gol, ou uma bola que você deixou cair, né, eu que o diga, 2013, a final, a Maria disse que era a final, ficamos em segundo lugar em 2013, ganhando o jogo, o tempo todinho, deixaram a bola cair, faltando 7 segundos e tomamos o gol do empate. Aí foi pra prorrogação, a gente ganhando de novo, tomamos gol faltando 3 segundos, empatou e perdemos nos 7 metros, ficamos em segundo lugar. Então, uma bola faz muita diferença. Faz, faz. E perder por uma bola, então, é querer arrancar os cabelos. É, aquele jogo que você perde uns 7 metros, ou o menino vai lá e tenta fazer uma vaselina, uma brincadeira, um Exatamente. recurso, sozinho pisa na linha. Então são coisas que até para quem é atleta é de se estressar, imagina para vocês treinadores. Então assim, vocês hoje, conta pra gente, qual que seria o maior sonho de vocês dentro do handball, a atual situação que a gente está vivendo, um sonho que vocês compartilham? Bom, o meu sonho era a gente ter uma estrutura, um ginásio, né, com tudo bonitinho, tudo arrumadinho, igual tipo o que o Juliano tem lá do GHC. E a gente tem um clube, uma equipe, para que esses meninos dessem seguimento, começasse e chegasse até o adulto, até o master, para representar o Tocantins, e a gente ter apoio para ir para os campeonatos, igual a Idenilde mesmo tinha uma competição agora, Mirim, parece que não vai conseguir porque cancelaram o transporte dela. Então, assim, a gente queria ter essa estrutura para poder levar as equipes daqui, levar os jovens daqui para participar dessas competições nacionais. É, isso realmente é dolorido, é frustrante, e aí a gente pensa: "Meu Deus, o que que a gente faz", né. Porque todo treinador sonha em ter uma boa equipe. Agora quando você não tem estrutura, é muito difícil, então o sonho de todo mundo é você ter estrutura, no mi que o mínimo possível é você ter uma quadra, é você ter um material. Agora a falta de apoio, de incentivo é gritante. Então, assim, cancelaram essa viagem agora, era para ir semana que vem, ir com as equipes de 10 a 12 anos para o Pará. E aí você se prepara para poder pagar a inscrição, que não é barato, aí você se prepara com as suas equipes, prepara as crianças, porque são crianças, de 10 a 12 anos. E agora, como é que você chega e fala para elas: "Olha, nós não vamos, porque nós não temos o transporte, foi cancelado". Como é que você prepara? Então assim, o grande sonho é que a gente tenha uma boa estrutura, porque atletas nós temos bons atletas no estado do Tocantins. E não são atletas, assim, de que não tenha, a mesma condição física, a mesma condição técnica. Se treinado, se trabalhado, são meninos e meninas que podem ir, sabe, do mirim ao adulto, ao master. A gente estava vindo ali agora de um amistoso que a gente fez ali em Tocantins. Gente, as 2 melhores goleiras que eu já vi na vida. Era o embate de uma e outra. Aí você olha assim e fala: "Meu Deus, por que que essas mulheres não estão no master jogando aí, representando um estado?", né. Então assim, sem dúvida o sonho de todo treinador é ter, no mínimo, uma estrutura. E aqui no nosso estado, infelizmente, né, isso tá em falta. Eu acompanho muito ali na Edenildes, né, quando muitas vezes ela rifa coisas para
ter ali, né, o dinheiro para transporte, uma coisa ali que seria essencial, né, que o nosso estado ou até a nossa federação, infelizmente eu sei que vocês não têm, né, então realmente é muito frustrante, principalmente nós que somos atletas, que a gente treina, estamos ali, então quando chega perto de uma competição e a gente não consegue ir por falta de recurso, realmente é muito triste pra gente É. também como atleta, né. Então a gente vivencia isso aí, handebol são desafios, são lutas, são novas etapas, são grandes passos para manter o esporte vivo e, querendo ou não, realizar os sonhos tanto de vocês quanto das crianças que querem ser atletas, que sonham um dia ser professores. Então, assim, para vocês, técnicos hoje já renomados, qual seria um conselho que você dá para pessoas jovens, aquele atleta que está entrando na faculdade de educação física, que vai querer seguir o sonho de ser um treinador de handebol? O que que vocês dariam de conselho para ele hoje, a situação de vocês? Se ele realmente quiser, né, não tiver outra coisa, é brincadeira, mas assim, né, se é o sonho da pessoa, eu acho que ele deve se dedicar, deve estudar, né, aprofundar para não ficar superficial, né, levar as crianças lá com o mínimo de condições para poder jogar, né. Eu acho que, né, tem o professor tem o período para treinar, né, que ele treine a sua equipe, estude, se dedique, para que essas crianças possam realizar os sonhos delas, né. Então eu acho que se a pessoa realmente quer, ele tem que correr atrás, tem que estudar tática, técnica, regra, tem que saber regra também. Então é uma caminhada, se a pessoa quer, ele vai ter que seguir. E tem que persistir, né, ter persistência, É, resistência, resiliência, porque não porque vai não é da noite para o dia que consegue. A Edenilson sabe, 3 anos, agora que ela está começando a ter os resultados, né, do ano passado para cá. Então é assim, é 2, 3 anos para poder colher alguma coisa. E assim, ó, as pessoas acham que, você leva uma equipe para participar de competição X, Y, Z, que as competições que a gente participa são essas competições que não são, eh, nacionais, né, não são competições que pontuam para um ranking, são essas competições que a gente tem que participar, porque aqui nós não temos. E o fruto disso, a gente tem começou comigo, um dos iniciantes do Handmax, eh, o Ítalo. Hoje ele é meu braço direito. O Ítalo começou como atleta. Eu conheci o Ítalo aos 15 anos, hoje ele está com 18 anos, e hoje o Ítalo faz o quê? O Ítalo está fazendo educação física. E isso por quê? Porque ele se espelha em alguém, ele vê alguém, ele não se tornou uma atleta de alto rendimento, que foi, né, que saiu além das fronteiras do do Tocantins. Porém, é um menino que está fazendo educação física, muito promissor, e eu falo para ele: "Meu filho, é estudar, é meter a cara e estudar. Você vai se frustrar, você vai ter muitos nãos, você vai chorar, que tem hora que eu imagino que o Silto também já chorou muito e chora, porque, sabe, ver vocês muitas vezes ver vocês atletas, e a gente não conseguir ir além, sabe, não ajudar mais do que a gente pode, isso é muito frustrante. Então esse é o papel do professor, esse é o papel do líder que está ali, né, do técnico, e ver, assim, muitas vezes a gente vê o brilho no olho de vocês, e às vezes a gente fala: "Meu Deus, poderia, né, dar um passo à frente". Então, para todas as pessoas ou os meninos e meninas que querem ser futuros profissionais de educação física, professores, técnicos, é estudar, não tem o que fazer. maravilha. Então, a gente vê aí muitos nomes, né, de treinadores, igual o Silton já citou aqui, o treinador do GHC, que hoje também é o treinador da equipe juvenil brasileira masculina. O Juliano, a gente viu o Washington, que já veio aplicar um curso aqui lá na Ubra. Então, assim, qual foi quando vocês estavam estudando, aquela pessoa que te inspirou? Se seja algum familiar, ou então aquele treinador que você admirava, pode ser na época ali o Morten, 2013, que manteve você a treinar, tudo mais. Quem assim que te inspirou? Bom, quando eu comecei, né, eu já tinha algum tempo já, 2001, 2000. A seleção brasileira teve na minha cidade, ficou uma semana treinando lá, e o técnico na época era o Sérgio Hortelã.
e eu tive a oportunidade de acompanhar de pertinho lá de dentro da quadra junto com eles lá. Então, assim, me inspirou bastante, né. O Sérgio entendia bastante, a seleção também na época era muito boa a seleção. E depois, né, lógico que não tem como falar do Morten, do Jordi, né, que elevaram bastante o nível da seleção. O Morten, inclusive, com as ideias bem interessantes que a gente tenta copiar um pouquinho, né, porque deu certo. E hoje em dia tem o Cristiano, que é o técnico da seleção brasileira feminina, de Pernambuco, né, do clube português. Pessoa muito dedicada e um grande ser humano também que eu conheço pessoalmente. Eu vou voltar nas minhas raízes, tá, de onde eu iniciei. Então, assim, que não são daqui. Então eu tenho uma pessoa que me inspirou muito, que foi o Gilberto. Foi ele que me iniciou nesse mundo, porque a forma de trabalhar hoje, a forma que eu trabalho, é totalmente diferente de que quando eu iniciei. E quando ele passou a me mostrar que o trabalho com o atleta, ele vai muito além da quadra, então ele tem que ser de formação, então eu comecei a vivenciar e querer aprender. E isso ele recebeu de um grande parceiro nosso, que me mandou mensagem ainda agora, que me mandou um material de estudo, que é o Ronaldo. O Ronaldo, que é ele já esteve aqui, acho que tu conhece o Ronaldo Cunha, Conheço o Ronaldo né. dos brasileiros, mas assim, nunca acompanhei nenhum treinamento O dele Ronaldo não. é meu parceiro direto, é meu conselheiro, é meu amigo, se tornou um amigo meu e puxa, sabe, minha orelha: "Ó, não faz isso, aprende, vamos rodar, vamos fazer". Então, assim, são pessoas que estão ali o tempo inteiro querendo o meu bem, puxando a orelha, brigando e tudo, mas, assim, são homens inspiradores. E quanto à mulher, sem dúvida para mim é a Marisa Lofredo, que eu trouxe ela aqui uns anos atrás, 2 anos atrás. Sem dúvida, é uma fonte inesgotável de conhecimento aquela mulher. Ela está com 60 e poucos anos. Então, assim, ela é de uma humildade, de uma, sabe, de um querer te ensinar quando você pergunta. Minha conselheira também. Então são essas pessoas que eu me inspiro. Eu falo: "Quando eu crescer, eu quero ser pelo menos um pouquinho, assim, um terço do que eles são". Se preocupar com o atleta além da quadra, o extra-quadra. Isso é importantíssimo, né. Essas pessoas que nos inspiram, porque até porque vocês também estão inspirando, né, outras pessoas, um atleta a entrar na educação física, um atleta a ir para um brasileiro, então assim, é muito importante essa inspiração. E assim, eu quero agradecer, né, por vocês terem vindo, por terem topado ter essa conversa aqui, vocês trazendo um pouquinho da história de vocês, um papo muito bacana. E também eu quero agradecer como atleta também, né, por todos os ensinamentos de vocês. Eu sei que não é fácil lidar com pessoas, principalmente dentro de quadro, no campeonato. O Cilto que me acompanha mais, não tive a oportunidade de jogar com a Edenilson, mas eu quero agradecer em nome de todos os atletas. Muito obrigado pela paciência de vocês e por todos os ensinamentos que vocês nos trazem. Com certeza isso mudou e muda muitas vidas ainda. É uma honra, né, receber 2 grandes treinadores que inspiram e já inspiraram cada vez mais atletas no nosso estado. E a gente aqui do Conecta espera que os 2 estejam com suas equipes dia 13 e 14 de dezembro, lá no nossa Copa Tocantinense, disputando e batalhando mais uma vez, gritando, berrando, mas mantendo De leve. aquele espírito do handball vivo. Então, assim, a nossa mensagem é essa, agradece de coração a participação de vocês por estar aqui com a gente. Bom, eu também queria agradecer, né, pela oportunidade e a Edenildes, né, lembrou da Marisa, que eu tive a oportunidade, graças a Edenildes, de conhecer Marisa Lofredo, participei do curso que ela deu aqui, realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento, fiquei fã, e além disso ainda teve brinde, né, da Xana, que veio, Sana, teve a a Xana. nossa goleirona, a gente teve o prazer de conhecer também, graças a Edenildes, que veio renovar, acho que a Edenildes era o fôlego que faltava aqui no handebol de Palmas, porque estava bem parado, se não fosse por ela, acho que talvez tivesse parado, principalmente as categorias de base, e sabe do trabalho dela com as crianças lá na 906 Sul. Então, eu sei que às vezes é dificultoso, né, a gente cansa, mas vai dar resultado, tenho certeza que já está dando, né, então muito obrigado pela oportunidade e parabéns, Denilde. Imagina, gente, eu que agradeço, né, estar falando um pouquinho, assim, da nossa história, da nossa caminhada.
Agradeço o convite de coração, uma honra para mim estar aqui em nome do Handmax. Eu estou à frente, eu falo, eu estou à frente, mas eu só sou uma formiguinha, porque sem atleta não tem equipe, né, assim como sem professor não tem uma equipe. Então assim, o Silton foi um incentivador. Quando eu cheguei aqui, que ninguém me conhecia, ninguém abriu as portas, o Silton foi lá, me pegou pelo braço, pela mão. Então eu sou grata a você, Silton, né, por estar me incentivando. Hoje pela correria que tem, o Handmax acabou que cresceu um pouco, né, tem que crescer muito mais, mas assim, eu não tenho tido tanto tempo, tanta disponibilidade, tenho falado muito pouco com o Silton, né, mas assim, em nome de vocês, Jean, Zé, Ádila, Ana Clara, Amanda, uma honra, Gabriel Denner, Audilei, né, é uma honra estar aqui, tá gente, muitíssimo, muito, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vocês que estão nos ouvindo, tá? Não esquece de seguir o Conecta Handball, porque vem muita coisa boa por aí.